Fala galera da BG2, Luke na área. Hoje eu vou fazer aqui com vocês o review do Mage Knight, esse jogão aí do Vlada. Mas antes de começar o vídeo, já vou pedir para você deixar aquele like que ajuda a gente. E queria também agradecer a Bravo Jogos, que é parceirona tanto da BG2 quanto outros canais de youtubers aí, tá sempre apoiando o hobby e nos deu essa moral aí, nos ajudando a trazer o Mage Knight aqui para fazer esse review para vocês. Então, Bravo Jogos, muito obrigado. Galera, vai ser um review um pouco diferente, que eu vou tocar nos assuntozinhos polêmicos, como a questão de preço, essas coisas. Não vou dizer se é certo ou se é errado, mas vou fazer uma observação. Essa questão de preço é uma coisa complicada, a gente conversa no final. Então, vamos lá falar do Mage Knight, que é esse jogão aqui. Gente, o Mage Knight é um jogão que dá para jogar de 1 a 5 jogadores. Na verdade, eu nem sei se a base dá para jogar de 1 a 5 jogadores. Eu sei que esse aqui, que é o que veio pela Galápagos, que dá para jogar de 1 a 5. Eu acredito que a expansão faça você conseguir jogar de 1 a 5. Mas aqui na caixa aqui da lateral já diz que é para 1 a 5 esse jogo aqui, né? Então esse jogo aqui já inclui as expansões, né? Que tá aqui na caixa, tem na ponta da caixa 3 expansões e mais 5 cartinhas aqui que vem aqui nas expansões, tá? É um jogo demorado e tudo mais, que fala aqui na caixa que a partir de 14 anos, eu acredito que com 14 anos você consiga jogar. Eu não sei se os jovens de 14 anos vão conseguir ficar tanto tempo focados no jogo, mas acho que é possível. Se for um jovem que gosta bastante de jogo, não vejo problema nenhum. Acredito até mesmo que o Matheus, filho do Thiago Moreira, que joga comigo, jogaria tranquilamente. Ainda digo mais, acho que ele ia curtir pra caramba o jogo, tá? Vamos falar sobre a questão tema, né? Na verdade, temas e mecânicas. Porque muitas vezes a gente fala de jogo tema e o cara coloca um tema ali e não cola, né? Às vezes isso acontece muito com Euro. E não só com Euro, né? Acontece muito com Euro. O Euro é normal que o foco seja maior a mecânica. Mas acontece de alguns jogos tentar botar um tema ali, só que você acaba se prendendo tanto a mecânica que você acaba esquecendo meio ali o tema e se preocupa apenas com pontuar e vencer o jogo. Já o Mage Knight, eu acho que ele conseguiu fazer muito bem essa junção aí, tema e mecânica, fazendo com que o jogo flua muito bem, ao ponto que as coisas que você faça no jogo se encaixem com a temática. Então você realmente acha, né, você realmente sente ali que está com o seu personagem explorando um universo novo, atrás de maior glória para o seu personagem. Então se encaixa muito bem isso aí durante o jogo. Algumas mecânicas que fazem isso é a movimentação ali no grid, ali onde você vai movimentando com o seu herói. Então você vai andando, e para andar de um terreno para o outro tem um custo de movimentação diferente. Por exemplo, eu não sei os valores certos de cabeça, tá, gente? Mas, por exemplo, para andar na floresta, à noite você tem que dar 3 pontos de movimento para fazer um movimento na floresta. Porém, se for na fase da noite, é mais difícil andar na floresta, então é 6 para andar na floresta. Já é ao contrário com o deserto, né? O deserto, de dia, pelo calor e tal, é mais difícil de andar. E já à noite, como já tá o deserto é frio, à noite não é tão quente, você consegue andar com uma facilidade muito maior, né? Então isso já mostra que a mecânica se preocupou, né? Só nessa fala de andar aí eu já mostrei muito da preocupação em encaixar com o tema do jogo, né? Afinal de contas, falando isso, mas qual é o tema do jogo, né? O tema do jogo, você é um cavaleiro mágico, né? Mage Knight, que está ali explorando ali um universo atrás de ser o mais glorioso. Tem uma historinha muito melhor do que essa que eu estou explicando, que está escrito ali no manual, tentando fazer com que você entenda esse universo do Mage Knight. Mas no geral é isso, é você ali, lembrando muito a um RPG, né? Que você é um cavaleiro ali crescendo ali, fazendo sua carreira como um guerreiro, um mago, né? Isso no RPG. Aqui você é o cavaleiro mágico, mágico cavaleiro. Esse é o tema. Outras coisas que eu acho que na mecânica se encaixa muito bem com a jogabilidade, né, que faz muito bem, além dessa questão do terreno, a questão do dia e da noite, que vai fazer com que você jogue diferente, porque quando você está no dia, você chega em alguns locais ali do mapa, você consegue ver qual monstro está lá, o que está lá. E já à noite, você, como está mais escuro, você não consegue ver, então isso é muito interessante. Muito bem casado com o tema. Para fazer esse casamento todo, o designer teve alguns probleminhas, né? Não é que teve problemas, mas ele teve que botar muita regra. Então o joguinho tem muita regrinha pequena que faz com que você, às vezes, faça um jogo ser um pouquinho chato, né? Tipo assim, eu só posso matar aquele monstro se eu tiver o ataque de gelo porque ele é fortificado em fogo. Um negócio assim, entendeu? Vou explicar melhor, né? Um negócio assim fica ruim para vocês entenderem. É verdade. Por exemplo, se o monstro ele tem uma defesa de gelo, então você só vai conseguir fazer um ataque melhor com ele se você conseguir fazer um ataque de fogo, né? Porque
o elemento contrário do monstro. Então, você às vezes precisa disso aí. Então tem muita regrinha de pensar, o gelo ganha do fogo, o fogo do gelo. Se o inimigo for fortificado, ele vai ter... Eu não vou conseguir dar o ataque à distância, né? O siege ataque, acho que é assim que fala. Então tem muita regrinha que faz com que o jogo fique com um manual bem grande. Porém, depois que você já jogou o jogo, ele vai bem fluido. O problema é que para jogar o jogo a primeira vez, você vai ter muita regrinha, são partidas demoradas, né? O jogo incentiva que a gente faça uma missão introdutória. Você já vai jogando, aprendendo com o jogo, que é muito legal, mandou super bem aí o Vlad, né, que é o designer do jogo, fazendo esse mapa aí. O problema é o seguinte, se você já é um jogador experiente, você vai ter que ficar voltando naquele mapa toda vez para explicar para os novos jogadores, né? Então isso dá uma canseirinha às vezes, mas eu mesmo me incomodo, não gosto muito do jogo e estou sempre tentando trazer gente para jogar o Mage Knight. Mas eu falo isso mas quem explica as regras na minha casa não sou eu, é minha esposa, né? A Deza é que tem a mãe aí de explicar as regras melhor do que eu. Então, talvez essa parte da dificuldade que eu tô falando que eu não tenho, quem tenha seja minha esposa aí de estar explicando. A gente ainda não explicou para ninguém, mas eu sei bastante disso porque antes de gravar o vídeo, eu peguei o feedback com uma galera. E uma delas foi o Hermes, né, que no unbox eu falo dele, que era com quem eu jogava o Mage Knight antes de vir pro Brasil. E ele falava disso, nossa, toda vez, tal. Às vezes eu quero jogar uma campanha melhor ou maior, e aí não dá. Outra coisa legal de quando você compra o Mage Knight é que você está comprando um jogo com vários sistemas de jogo, vamos dizer assim, né? Como eu falei, ele é de 1 a 5 jogadores, então você consegue jogar solo. Eu não gosto muito de jogar solo, mas do que eu ouvi falar, do que eu pesquisei, do que eu li, até dando uma olhada no manual, ele é um dos melhores jogos para se jogar solo, para quem curte jogar solo. Eu não sou muito fã de jogar solo, mas aí vai de cada um, né? Se você gosta, Mage Knight é um ótimo jogo, onde você vai ter ali que se desafiar com o tempo para ir ser mais rápido, onde você vai ter que... O desafio é você otimizar suas ações, fazer o mais rápido possível para derrotar as cidades ali de forma individual. Mas é um ótimo jogo, todo mundo elogia muito bem. E é bom quando é um jogo demorado você ter essa opção de poder jogar sozinho. Porque às vezes você fica com um jogão desse e não acha mesa para jogar. Então, se não achar mesa, você joga sozinho. Isso é uma vantagem muito, muito boa do Mage Knight. Outra coisa que é legal que esse jogo tem é porque você pode jogar ele tanto solo, quanto cooperativo, quanto competitivo, né? Você pode escolher os modos de jogar. E tem até mapas aqui que vem no manual ali, porque você monta pré-mapas, né, conforme o estilo de jogo, conforme a missão. Que tem alguns ali que eles fazem com que provoque o player versus player, né? Jogador contra jogador. Que existe nesse jogo, tá? Tem como você atacar o outro jogador. Sobre essa mecânica de atacar o outro jogador, pra mim, eu sei que vai ter gente que vai ser contra isso, pra mim ela não é das melhores. Eu vejo ela mais como uma questão, situação ali, né? Situação, você está caindo pro caminho, o outro jogador está no terreno da frente, você vai meio que atacar ele para tirar ele daquele local. Às vezes você consegue fazer isso para tomar uma carta muito forte dele, que são as cartas de artefato, mas no geral não vi uma coisa muito boa de se ficar brigando ali, porque você acaba perdendo muitas cartas, tem um esquema de você atacar parcialmente, onde você consegue atacar e com as cartas que sobrar você consegue jogar a rodada. Eu falei parcialmente, o outro seria, sei lá, completamente. E aí se você atacar completamente, você vai usar todas as suas cartas ali, você perde seu turno, brigando com outro jogador. Ganha um ponto se você for o jogador que estiver perdendo, você consegue ganhar pontos, né? Mas se você estiver ganhando, você não vai ganhar pontos, você vai só ou jogar o cara pro terreno ou pegar o artefato dele ali. Isso eu não erro, tá, gente? Tem que dar uma conferidinha, mas eu acho que é isso mesmo. Então eu achei o sistema de player versus player ali no combate um pouquinho chato, um pouquinho situacional ali, isso você não vai usar muito. Tem mapa aí que vem no próprio jogo que incentiva essa luta do player contra o player. Como eu falei, eu não achei das melhores mecânicas, assim. Eu olhei assim, quando a gente fez alguns combates aqui durante os jogos, eu olhei assim, né? Fiz, mas não é. Entendeu? Não era, talvez não fosse a melhor opção, porque às vezes você lutando com monstros, você tem uma coisa mais controlada, porque quando você vai lutar contra o outro jogador, você vai jogar contra a mão do outro jogador que você não vai saber o que está na mão dele. Então você vai arriscar na sua mão contra dele. Quando você luta contra um monstro, os dados do monstro de combate estão ali abertos, então você já vai saber o que vai acontecer. Então você vai pegar suas cartas, vai se organizar e fazer o combate. Como eu estou falando de carta, né, pra mim eu vou falar dessa mecânica aí, que é a gestão de mão. O jogo ele tem uma questão de deck build, né, de construção de baralho. Você vai andar, conforme você vai andando ali, conforme você ganha nível, você pode acrescentar cartas no seu baralho. Conforme você chega em locais, você consegue comprar algumas cartas. Mas é pouca compra de cartas, você não vai comprar muita carta no jogo, tá? Mas existe essa construção de baralho,
E pra mim, essa parte de construção de baralho é muito legal, mas o forte mesmo é a gestão de mão. Que ali no seu deck ali você vai pegar, vai gerenciar da melhor forma possível para fazer muitas coisas com suas cartas durante a rodada. Porque as cartas você pode atacar, as cartas você pode se movimentar, as cartas você pode contratar seguidores, né, para eles te seguirem na sua aventura, você pode se curar, então você pode fazer muitas coisas com as suas cartas, não é só simplesmente como muitos jogos de construção de baralho onde ou você ataca ou você acaba comprando outra carta, né? Você vai fazer muitas coisas, porque a sua movimentação depende da carta, a sua cura depende da carta, a sua compra depende da carta, então a carta ela é muito importante o jeito que você vai usar ela. Isso deixa o jogo assim, pra mim, brilhante. E fora isso, elas fazem um sistema com os dados, né, que é como se fosse a magia disponível na rodada, que tá ali uns dados ali que tem uma cor verde, então tem uns símbolos lá e as cores. E aí você pode usar um dado por rodada ali e fazer o efeito mais forte da carta. Isso também é muito legal, né? Então você vai combando, você vai conseguir fazer uns combos muito fortes, dá pra você fazer É um jogo muito bacana de você pegar ali, cada rodada você completa sua mão ali com o seu deck, e aí você olha pro mapa que você vai ter que se mexer, ou então vai olhar o monstro que você vai encarar, e aí você vai conseguir tentar fazer da melhor forma possível e enfrentar os monstros. Cara, é genial esse jogo em relação à temática. Acabou que eu falei várias mecânicas, né, várias aí sutis aí no meio aí, mas são todas elas, onde pra mim o mais forte aí tá nessa questão de gerenciamento de mão. Mas todas elas vão ter que casar com as outras, elas são todas bem casadinhas, né? Você não pode só no gerenciamento de mão e não se preocupar com o seu movimento tático ali no movimento de grid, entendeu? Você não pode usar as cartas sem pensar nos dados que tem a magia de poder ali, que também é uma coisa que é muito importante para você combar ali, entendeu? Que é a questão dos cristais. É muito bem bolado isso, é muito bem bolado. Um dos defeitos do jogo que eu consigo ver, que eu vejo assim, né, é difícil eu falar de defeito porque eu sou fãzaço do jogo. Porque sim, o jogo tem sorte, né, mas, cara, você comprou carta, é sorte. Então, você tem aquela sorte de você não sabe o que vai vir na sua mão, você tem uma noção, porque você tem o deck inicial, e você sabe mais ou menos o que vai vir. Então, você tem uma ideia, mas pode vir qualquer coisa. Pode vir uma hora que vem uma carta toda, sua mão toda boa para um ataque, como tem hora que pode vir horrível para atacar, que às vezes seja boa para movimentar. Então você vai ter que administrar isso aí, né? O legal do jogo é que você pode usar a carta de lado, e aí você ganha ou de ataque, ou de movimento, do que for. Então, existe essa questão da sorte do que você pega, e a exploração, que para muita gente fala, é a sorte de, você ficou do lado de um monstro fraco, você ficou do lado de um monstro forte. Sim, isso é sorte, fato. Você vai pegar um tile ali, vai abrir ali, vai revelar qual era o monstro que estava ali. De fato, é uma sorte. Mas isso pra mim também tem a ver com a temática do jogo. Afinal de contas, estamos explorando o mundo ali do Mage Knight. Então eu não sei sempre o que vai vir pela frente, entendeu? E é legal também que depois que abre a informação, geralmente ela fica ali. A não ser em algumas situações ali que tem um mago ali que ele invoca uma criatura para te bater. Então toda vez que ele invocar, ele vai invocar uma criatura diferente e tal. Então existe essa questão de sorte, mas eu não acho que seja muito forte. E outro problema do jogo, e aí já é mais sério, ainda mais com novos jogadores, é a questão que se um jogador começa muito na frente, cara, é muito difícil o outro jogador alcançar. Então o jogo é feito para jogar com jogadores experientes, ali parelho. Porque aquele que ficar para trás dificilmente vai conseguir alcançar o que está na frente, porque o da frente já vai ter subido de level, e aí quando você sobe de level, o seu boneco vai aumentando a força dele. E então, se você for ficando para trás, você vai tomando um prejuízo meio grande, difícil, não impossível, mas bem difícil de recuperar, tá? Então esse é um problema do jogo. Mas é como diz um colega meu, que me deu a opinião de gravar o jogo, o Mage Knight é um jogo de experiência, que muitas vezes vale muito mais a jornada do que a chegada, né? Vale muito mais o caminho do que se cursa do que chegar ao final. E é realmente isso, porque quando eu jogava a versão em inglês. Eu ainda não sou um cara do inglês, eu estou aprendendo, então eu sou bem basicão mesmo. Então eu não conseguia ler as cartas, às vezes eu ficava com o tradutor e tal, e aí eu jogava geralmente a mesa, eu, minha esposa e o Hermes, e aí, geralmente minha esposa e o Hermes ficavam disputando, e eu ficava atrás, porque o tempo que eu perdia lendo carta e tal, isso tudo tirava um pouco da minha concentração do jogo, e isso fazia que eu ficava atrás. Mas nem por isso eu deixava de gostar do Mage Knight. Tipo assim, eu estava brigando com eles, e eu ficava brigando comigo, não, cara, eu preciso fazer melhor, eu preciso me desafiar. E era isso que esse jogo trazia pra mim. Como eu falei, ele é muito temático, ele traz uma coisa de
de RPG, assim, muito gostosa, assim. E pra mim ele traz o melhor dos dois mundos, né? Porque o RPG, normalmente, dependendo aí do seu mestre ou então do pessoal que você joga o RPG, normalmente ele é pra ser cooperativo, né? Onde os aventureiros vão desvendar ali a dungeon da missão do que o mestre fez ali. A dungeon, o mundo, seja lá qual for que você joga. E pra mim o Mage Knight conseguiu trazer o melhor dos dois mundos. Existe o caminho, o jogo cooperativo, onde vai todo mundo jogar junto, mas normalmente a gente aqui gosta mais de jogar o competitivo, porque você tem a questão do RPG, de crescer e tal, mas mesmo assim você está competindo para ser o melhor guerreiro. E isso é muito legal, traz toda essa competitividade. Você fica preocupado com a jogada do outro, você quer chegar antes que o outro no monstro que ele consiga vencer ou não. Então isso é bem legal, ele consegue trazer bem esses, pra mim, os melhores dos dois mundos. O competitivo do board game e a imersão do RPG. Não é um RPG, tá, gente? Não é uma imersão de RPG, mas pra mim eu achei bem próximo, achei bem imersivo. Tanto é que o jogo demora muito, mas eu e minha esposa, a gente joga 2, 3, 4 horas de jogo, como se estivesse chegando no final e fala, nossa, mas já acabou? De tão grande que é a imersão do jogo. Outra mecânica que eu não falei, mas eu acabei citando aí por alto, é essa questão, né? A evolução de personagem, né? Que eu falei. Então, cara, você vai, conforme você vai explorando, matando os monstros, vai ganhando pontos, são pontos, não é XP não, você vai ganhando pontos, e aí quando você passa ali por certos pontos do marcador de pontos ali, você vai evoluir de nível. E aí você vai ganhar novas habilidades, vai ganhar mais resistência, enfim, você vai melhorando. Outra coisa que é legal é porque o jogo ele traz poderes variados. São, sei lá, 6 miniaturas, 8 miniaturas, tem algumas miniaturas, e cada uma delas tem um modo de se jogar, porque quando você evolui, você ganha uma habilidade diferente conforme esse seu personagem. Você escolhe, na verdade, você vai ter opções de habilidades e vai escolher. E às vezes você pode até escolher uma do pool ali, do que o coleguinha não quis. Mas isso faz com que você jogue com cada personagem de uma forma meio que diferente. No deck inicial de cada personagem são diferentes, mas a diferença é que são só 2 cartas diferentes dos outros. Mas essas 2 cartas já dá pra fazer com que você tenha uma estratégia diferente quando você joga com um boneco, quando você joga com outro. Às vezes você fica esperando aquela carta forte daquele herói. Então isso é muito legal do jogo. Então é mais ou menos isso. Pontos negativos que eu falei, a questão da demorar o jogo, que depende do jogador, que pra mim não é muito negativo. A questão de ter muita regrinha, entendeu? É difícil decorar todas as regrinhas, então é bom o manual ficar ali do lado ali, pelo menos nas muitas primeiras partidas que você jogar, porque vai ter gente, isso, que aí você vai ter que ir lá relembrar, porque é muita regrinha para relembrar. Isso é um ponto negativo, faz você parar um pouco o jogo, que já é um jogo demorado, para ficar consultando o manual. A sorte que... Tem a sorte, mas pra mim não é uma coisa absurda. E é isso, eu acho que esses são os pontos negativos principais do Mage Knight. Os positivos é esse monte de coisa que eu falei aí pra trás. E aí você vê se é positivo ou negativo pra você, mas pra mim é positivo, né? O ser temático, ter imersão, ter... outras coisas positivas. A arte tá linda, a miniatura tá linda. Então ele é bem positivo nisso aí. Sobre rejogabilidade do jogo. A rejogabilidade é altíssima, porque como você vai explorar terrenos novos, pode ser que a disposição que eles saiam já faça com que o jogo mude. Os monstros que vão aparecer, provavelmente numa partida, dificilmente serão os mesmos e no mesmo lugar na outra partida. Fora isso, se você achou que ainda assim está tudo parecido, talvez você troque de herói e aí já muda o jeito de você jogar com o seu herói. Então a rejogabilidade desse jogo eu acho gigantesca. Eu acho gigantesca mesmo, assim, dá pra você jogar várias vezes. Pra mim o Mage Knight é aqueles jogos que entra como experiência de jogo. Talvez não seja aquele jogo que você consiga jogar tanto sempre, mas ele te dá uma experiência muito gostosa, uma experiência de você estar vivendo uma aventura muito boa. E eu indico muito o Mage Knight. Mas ele não é pra qualquer público, né? Como eu falei, é um jogo demorado e tem muitas regras. Então não é pra qualquer público. Então você fala assim, mas meu amigo já gosta de RPG, então ele vai conseguir jogar. Cara, sim, mas é um outro sistema de regras que ele vai ter que acostumar. Então, é bom que a pessoa já tenha jogado alguns board games com bastante regra. Não estou dizendo que quem nunca jogou com bastante regra vai detestar o jogo, mas a chance dela gostar e absorver aquilo muito bem é difícil, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso e também você tem que tomar cuidado se você for o dono do jogo, de às vezes você não ganhar com aquela... Dependendo da mesa, claro. Você não ganhar com muita vantagem, porque senão o pessoal vai se sentir desmotivado, se o pessoal for mais competitivo. Então tem todos esses lados aí
na hora de escolher o público do jogo. Então eu recomendo que se você for apresentar o Mage Knight, que você apresente ele para jogadores experientes. Na verdade, se você estiver entrando no hobby, apesar de ser um super jogo, eu acho que uma hora você vai ter que jogar ele, que tipo assim, vale a pena pela experiência, eu acredito que você não deva comprar ele de cara. Eu acredito que você possa investir e ainda não jogou o Mage Knight, eu acho que você está perdendo um tempinho aí. Mas antes você vê se essas mecânicas, se esse contexto que eu falei te interessa, porque como eu falei, é um joguinho grande e que pelo tempo de mesa você não vê muita mesa. Então você tem que pensar bem se ele vai encaixar bem com a sua mesa. Então esse é o público-alvo do Mage Knight. Não vai achar que ele é um jogo simples, né? Que ele é um jogo pequenininho, que é um jogo, é só uma aventura e assim vai. Não. Ele, para agradar, como ele tem muita coisinha, tem que ser uma galera mais experiente, tá bom? Bem, galera, então esse é um review do jogo, assim, de forma geral. Eu acredito que eu tenha falado tudo. Se faltou alguma coisa, pergunta no comentário que eu dou um jeito de vir e responder, beleza? Qualquer dúvida que você tiver do jogo, eu estou à disposição aí para responder, tanto aqui quanto nas nossas redes sociais. Já já eu dou uma medalha pro jogo, qual é a medalha que a GBG2 dá para esse jogo. Mas antes eu queria falar mais algumas coisinhas do Mage Knight. O Mage Knight ele é um jogo, se eu não erro, de 2011, 2012 e só chegou agora em 2019 pra gente. Mas isso prova que ele é um sucesso muito grande, né? Porque ele chegou, existe essa hype toda e antes dele ser vendido aí pela Galápagos, existia inúmeros leilões que botavam o Mage Knight a preços bem caros e tinha gente que comprava. E mesmo assim não era uma coisa muito comum, porque o cara estava vendendo ali ou porque precisava de grana, ou estava querendo aproveitar essa coisa de botar o preço mais alto, né? Não vamos julgar, mas espero que não seja isso. Porque quem compra o Mage Knight dificilmente se desfaz, tá? Quem compra, eu até hoje não conheci alguém que falou assim, pô, o Mage Knight é horrível. Não, nunca vi alguém falar que o Mage Knight é horrível. Mas a grande maioria que eu vejo gosta do Mage Knight, e as pessoas que se propõem a comprar o jogo, geralmente não vendem, tá? Geralmente não vendem, mas existiam leilões aí onde as pessoas aproveitavam aí essa hype pelo jogo para vender a preço alto, né? E aí quando a Galápagos trouxe para cá, a galera diminuiu o preço e trouxe. E aí rolou toda uma discussão sobre o jogo, né? Que isso é até complicado eu falar num vídeo de review, porque as pessoas estão com essa coisa de, jogo caro, jogo... Cara, eu não posso falar diretamente, né, assim, se é caro ou não. O que eu posso dizer em relação ao Mage Knight é uma caixa grande, com muitos componentes, e aí você fica, mas esse valor é um absurdo. Olha, eu fico pensando assim, por exemplo, o Terra Mística. O Terra Mística, que é um outro jogão que eu amo, né, da minha coleção, também dava com preço alto, acho que mais ou menos a metade do que é vendido no Mage Knight, mas quando eu comprei a expansão, eu lembro que eu paguei praticamente o mesmo preço. E aqui tá vindo já com 3 expansões. Então aí você tem que, tipo assim, não estou dizendo que é barato ou caro, você tem que ver no seu custo-benefício, com a sua realidade, se vale ou não investir nesse jogo. A gente sabe que colecionar ou jogar board game, ou ter todos os jogos, ou ter alguns jogos, às vezes é um luxo, porque não é um hobby barato, né? Não são todos os jogos que são acessíveis. Então tem que pesar bem isso aí, se você acha ou não. Pra mim, eu comprei o Mage Knight, porque eu gosto muito do jogo, tá? E também quando eu soube que vinha com as expansões, eu ainda fiquei meio assim, mas eu acho que vale a pena. Aí dá a sua opinião de vocês, se eu tô sendo exagerado, se é porque a minha realidade é outra. Fala aí o que vocês falam, sim ou não, vale ou não vale o preço o Mage Knight? Mas eu acho eu acho que vocês deviam jogar o jogo antes, pra dar uma opiniãozinha assim, tipo assim, não tipo assim, só pode dar opinião quem joga. Não, claro que não. Você pode dar opinião, porque o preço é preço. Mas eu digo assim, às vezes você jogando, vendo os componentes, sabendo que já tem miniatura pintada, faz com que você mude um pouco essa perspectiva aí. Não estou defendendo o valor do jogo, também não estou criticando. Estou apenas dizendo para que tenha uma visão aberta em relação a isso. Será que não vale? Porque vem com expansão, se não vai? Na verdade, eu estou querendo levantar a polêmica, porque eu mesmo aqui já tive alguns embates se vale ou não esse jogo. E aí eu fiquei na dúvida se o preço é justo ou não. E aí eu queria saber a opinião da galera. É ou não é justo esse preço aí do Mage Knight? De qualquer forma, independente disso, eu, Giovanni Luque, sou grato pela Galápagos ter trago esse jogo. Tá? Eu sou grato e comprei. E também agradeço a Bravos, que foi a loja que me enviou, me trouxe aqui, né? Meu jogo tá zerado, entendeu? No machucado, veio com os sleeves, eles me mandaram um negocinho de carta lá. Vê lá um box, você vai saber. Então eu queria agradecer também a Bravo Jogos. Gente, é isso aí. Deixa o like, obrigado, diz a opinião de vocês, se concorda, se discorda, o que faltou eu falar e coloca aí nos comentários, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição para responder. Valeu, galera, deixa o like, um abraço, tô indo nessa, tchau!